Vamos baixar a cabeça e fechar os olhos mais um instante? Nesse momento, vamos orar ao Senhor para iniciarmos o momento da palavra. Amém? Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Nos conduza com o coração, a mente completamente cativa a Ti nesse instante. Pela Tua misericórdia, usa a minha vida, usa os meus lábios para falar aquilo que sai direto do Teu coração e assim vem encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e multiplicar a 30, 60 e a 100 por um, que eles possam colher dos frutos que a Tua palavra gera na vida de cada um, Senhor. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor. Conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje, do sermão, é: se ouvires a voz do Senhor, um caminho de bênção sem limites. Amém? E eu quero ler o texto que está em Deuteronômio 28, versículo 1. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Amém? Eu vou confessar para vocês que é um texto que eu sempre tive muita dificuldade de gerar uma palavra em cima dele, por ter um preconceito, porque foi muito mal usado, é muito mal usado por algumas pessoas, porque eles usam, né, parte desse texto aqui, aquele, Deus te levantou como cabeça e não por cauda, e é um dos temas principais da teologia da prosperidade, né? E isso me dá angústia, cara. Então, só que é parte da Bíblia, então, só que toda vez que eu me deparava com isso, eu ficava pensando, os caras usam isso aqui como uma forma coaching, como algo que é errado, né? Mas amém. Então, Deus fez no meu coração e vamos partir para dentro, amém? Todos acharam? Cadê os crentes? 28:1. Olha aí. Aleluia, Jeová. Vamos lá. E diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém? Só até aí.
Hoje, a gente vai mergulhar nesse capítulo, que é um dos capítulos mais fortes do Antigo Testamento, ao meu ver. Porque é onde ali chega e Deus ele libera promessas que ainda ecoam com poder nos dias de hoje. Deuteronômio 28:1, ele não é só uma lista de bênçãos, onde a gente vai lá, né? Igual a caixinha das promessas, que a gente gosta de ler na Bíblia, só a parte boa, né? Só aquela parte que agrada o nosso coração. Mas ele é uma convocação profética, chamando para uma vida de obediência radical e ativa aqui na terra, porque assim a gente vai ativar os céus na nossa vida. Amém? Moisés, ele está falando ao povo ali no limiar da terra prometida. Quando Moisés chega ali na porta da terra prometida, bem pertinho, ele chama o povo e ele vem com esse discurso, ele vem falando todo esse texto que eu acabei de ler aqui. É como se ele estivesse dizendo para o povo o seguinte: ó, vocês estão prestes a viver aquilo que os seus antepassados só sonharam. Vocês estão prestes a viver a plenitude daquilo que foi sonho no coração de muitos daqueles que não chegaram até aqui, mas tudo vai depender da resposta de vocês à voz do Senhor. Então ele estava falando, cara, depende de como vocês vão responder aquilo que Deus está falando para nós. Vocês vão viver os sonhos de Deus nessa terra, mas depende de vocês responderem com seriedade aquilo que Deus está ordenando. Então, voltando aqui no versículo 1, quando ele fala assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E no hebraico, a palavra traduzida como obedecer é chama, que vai muito além de simplesmente escutar com os ouvidos. Ela carrega uma ideia de você ouvir com atenção, entender com o coração e responder com uma ação. É uma atividade, ou seja, não é sobre uma escuta passiva, mas é uma audição ativa que gera transformação. Obediência, ela não é passiva, não é passividade. Obediência, ela é fé com pernas. Amém? É quando a gente obedece, a gente está dando pernas para a fé. Então muita gente quer viver as promessas, mas rejeita o processo. Quer o vai de Deus, mas não entrega o eis-me aqui. Muitos querem ouvir, vai lá, você tem um chamado, você foi, quer uma promessa liberada sobre a sua vida, mas não quer viver a plenitude do eis-me aqui verdadeiro. Estou aqui para qualquer coisa. Só que o reino de Deus, ele não é ativado por atalhos, e muitos querem pegar o atalho. O reino de Deus, ele é ativado por alinhamento. O céu, ele se movimenta na direção de quem ele caminha conforme a palavra. É preciso viver uma vida bíblica. Não é segundo o nosso coração. Não existe o evangelho segundo o pastor Fernando, o evangelho segundo Bola de Neve, o evangelho segundo o líder fulano. Não existe. O que existe é a palavra de Deus viva e verdadeira. E precisamos viver uma vida bíblica. Porque Deus, ele não está buscando performance, ele busca posicionamento. A gente está vivendo um tempo aí onde viralizou um garoto, não vou nem citar o nome porque eu tenho pena dele. As pessoas ficaram zoando, né? Onde você abrir a internet, estava lá, né? Cara, só que é triste, é muito triste a gente ver essa realidade, porque ele foi manipulado, é um garoto de 15 anos, é uma criança que foi manipulada. E ele está replicando aquilo que ele ouviu. Só que o que mais me entristece é ver homens, muitos formados em teologia, vivendo uma meninice daquela, parando para escutar aquela loucura que não tem nada de bíblico. Vocês estão entendendo? Em que momento que a gente está vivendo, cara? As pessoas estão buscando performance, enquanto Deus, ele busca só um posicionamento. O que dá like é performance na rede social. A performance dá muito like, dá engajamento, dá seguimento. Mas Deus, ele não está em busca de engajamento, ele está em busca de posicionamento nosso, e posicionamento que seja bíblico. E muitas vezes a gente confunde bênção com conforto. As pessoas acham que eu sou abençoado é porque você tem uma vida muito confortável, e não tem nada a ver com isso. A verdadeira bênção, ela nasce da obediência, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela parece que todo mundo está indo mais rápido por outros caminhos, enquanto você está seguindo ali aquele certinho,
E aí você olha, cara, parece que para mim tudo mais difícil. Quem já teve essa sensação? É difícil, né? Porque a gente busca para fazer pelo certo. E as pessoas pegam atalho e acaba. Só que obedecer é confiar que o tempo de Deus ele é perfeito. Mesmo quando o nosso relógio grita por pressa, mesmo quando a gente acha que a gente está ficando para trás, que as coisas não estão acontecendo. Eu já vivi momentos que obedecer parecia ficar para trás. Eu já vivi momentos que obedecer parecia você ser bobo. Enquanto outros estavam buscando atalhos, eu escolhi permanecer. E hoje eu entendo que a obediência ela nos segura na estação certa, para a gente não perder o trem que se chama propósito de Deus. A gente tem que permanecer na obediência. As pessoas querem viver o propósito de Deus sem obediência. Isso não existe. Isso é uma utopia. O propósito de Deus ele vai se cumprir quando a gente obedecer e viver uma vida bíblica. Não é aquilo que a gente acha. Eu sei que não é fácil, mas tudo é difícil. Eu vi o pastor Cacá, ele postou um vídeo hoje, acho que hoje, que ele falou assim, né? Você ser gordo, obeso, acima do peso é difícil, mas você correr atrás do prejuízo para ficar com um corpo maneiro também é difícil. Você tem que escolher o seu difícil, não é isso? Você viver uma vida de pecado, abandonado, largado é difícil, e você viver uma vida de retidão com Deus também é difícil. A gente vai ter que escolher o nosso difícil, porque viver é difícil, não é fácil, mas a gente precisa ser bíblico, a gente precisa entender que a gente precisa obedecer a Deus. O povo de Israel estava às portas de Canaã, depois de 4 décadas no deserto, onde eles viram milagres, mas eles também sofreram perdas que foram causadas pela desobediência deles. Muitos morreram, aquela geração toda teve que morrer porque eles foram desobedientes. A geração anterior, ela pereceu por não ouvir com fé e agir com reverência. Eles não botaram aquilo que Deus falou no coração como uma verdade absoluta e viveram com fé, crendo no impossível de Deus. E agora Moisés ele chama a nova geração a não repetir os mesmos erros. Ele para no limiar da terra prometida, chama a galera e fala, cara, o povo já errou, vocês querem errar de novo? A obediência era um divisor de águas entre viver a promessa ou apenas ouvir falar dela. E muitos estão dentro da igreja ouvindo falar, mas promessas aqui a um passo, mas não tocam porque não vivem em obediência. Vocês estão entendendo? Esse mesmo princípio, ele ecoa nos nossos dias, quando a gente lê o texto de Tiago 1:22, que diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitos vão à igreja, muitos têm uma Bíblia, muitos ouvem a palavra, muitos choram em algum louvor, só que não são praticantes. Ouvir e conhecer é fácil, praticar é difícil. Mas é isso que a gente precisa. Obediência é a linguagem de quem decidiu não apenas sonhar com o céu, mas caminhar em direção a ele. A gente precisa. Quem quer caminhar em direção ao céu? Então a gente precisa obedecer a Deus. Não é obedecer a um homem, não é obedecer a uma placa, não é obedecer a uma religião, é obedecer a palavra de Deus. É mais leitura bíblica. E aí eu volto a perguntar, quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? Levanta a mão bem alto. Como é que a gente vai saber o que a gente precisa obedecer se a gente não conhecer a Bíblia? A gente precisa tirar um tempo de leitura, a gente precisa ter um tempo para conversar e ouvir a voz de Deus através da palavra dele, entender o que ele quer para nós. Está tudo lá, ele deixou 2 testamentos. E aí no versículo 1b, né, a segunda parte do versículo 1, diz assim, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E essa promessa aqui não é sobre status e vaidade, é sobre propósito e posicionamento. Muitos acham, é aquilo que eu falei, eu tive muita dificuldade porque é uma palavra de bênção. E muitos manipulam essa parte desse trecho da Bíblia para ser um coach gospel, para usar como uma teologia da prosperidade, arrancar dinheiro das pessoas, só que não é sobre status ou vaidade, não é sobre você chegar ali e possuir e ter algo. É sobre você se posicionar e viver o propósito de Deus. A expressão aqui usada como muito acima no hebraico, ele carrega o sentido de ser exaltado com honra, visibilidade e autoridade. Não por mérito humano, mas por aliança com Deus.
Esse é o verdadeiro sentido dessa frase no hebraico. Então, desde o princípio, o plano do Senhor foi formar um povo que não apenas sobrevivesse, mas influenciasse. E tem muito crente sobrevivendo nesse mundo, quando a gente deveria estar sendo influenciador. A gente deveria estar influenciando com o amor de Cristo. Não é influenciar igual um influenciador digital, que seja. Se você tem uma tua rede social ativa, cheia de seguidor, cara, usa isso para influenciar as pessoas a irem para Jesus. Tem um monte de gente influenciando para levar para o inferno, um monte de gente influenciando com coisa inútil. Seja você influenciador. Uma vez eu ouvi um pastor falando, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Mas tem gente sobrevivendo apenas. E quando ele chamou Abraão, ele prometeu: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Está lá em Gênesis 12:3. Ou seja, o propósito de Deus sempre foi global. E a obediência é o elevador que nos leva ao andar onde a promessa se cumpre. A obediência é, sabe aquele botãozinho do elevador que te leva para o andar que você quer? Tá ligado? Você chega, entra no elevador, você aperta lá e te leva, não é isso? Então, cara, quando você obedece, é como se você estivesse apertando o botão certinho que vai te levar à tua promessa. Então, ser colocado acima não é sobre se sentir melhor que os outros, mas é sobre ser exemplo quando todos estão perdidos. É as pessoas olharem para você e encontrar uma segurança que não vem de você, mas vem de Cristo na tua vida. Ser cabeça em tempos de confusão é ser luz quando o mundo mergulha em escuridão. É para isso que a gente foi chamado. Então muita gente busca relevância pelos atalhos da fama. As pessoas querem alcançar algo, ter notoriedade, ter autoridade através de uma fama. Mas o céu, ele está chamando uma geração que sobe pelo altar e não pelo algoritmo. A gente precisa estar no altar do Senhor. Aqui tem um altar, mas dentro da tua casa tem um altar? No teu coração tem um altar? No teu trabalho tem um altar ao Senhor? Qual altar você tem levantado onde você vive? Você está entendendo? Santidade e fidelidade ainda são os maiores segredos da promoção divina. Você quer ser promovido celestialmente? Não estou falando de morrer não, né? Que às vezes eu brinco. Pô, né? Cheio de dor, Deus promove logo, né? Lança a promoção. Paulo fala, né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Mas quando eu falo, cara, promoção celestial, cara, é você realmente alcançar aquilo que Deus ele tem para você viver, porque ele tem algo muito específico para cada um, muito específico. Eu acho temeroso às vezes assim quando a gente chega, o Nick viveu essa época lá na igreja da Barra, quando você perguntava qual é o teu chamado, todo mundo falava que era pastor. Pô, então não vai ter mais membro na igreja, né? Eu vou ser bem sincero, eu queria ter chamado de mantenedor, pô. É muito mais legal, né? Pô, vou manter as obras, manter um monte de missionário. O país tem que ter muito dinheiro. Mas não foi esse. É temeroso, sabe? As pessoas querem, chegam na igreja, todos querem. Mas Deus tem algo muito específico para cada um. Nem todos vão ser pastor de púlpito. Às vezes você vai ser só pastor da tua casa. Mas você tem um chamado dentro do teu trabalho, dentro do teu lar, aonde você está. Só que você não chega a viver esse chamado porque você ainda não buscou um nível de santidade e fidelidade a Deus. E a promessa está próxima de se cumprir. Você está no limiar da tua terra prometida, que é o teu propósito, é o teu chamado. Mas muitas vezes a falta de fidelidade, a falta de fé, a falta de santidade te impedem de ser promovido celestialmente para viver o propósito de Deus nessa terra. Eu já tive momentos em que eu senti que eu era pequeno demais para fazer diferença. Eu me senti... Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente olha e fala, cara, parece que eu não sou capaz disso. Só que eu descobri que Deus ele não procura celebridades, Ele não procura pessoas grandiosas. Não, Ele procura corações disponíveis. Quando você se alinha com o céu te alinha com os lugares certos. Quando você coloca o teu coração nas coisas do Pai, o Pai, Ele prepara todo o caminho para você chegar onde Ele desejou que você chegasse.
E nesse momento aqui, Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, rodeada por nações poderosas, com exércitos bem mais armados do que eles e culturas idólatras. Era esse o cenário. Eles estavam na beira da Terra Prometida, cheio de nações poderosas, com armamentos, com coisas que eles não tinham nem acesso. Humanamente falando, eles eram pequenos. Mas Deus, ele não age com base no tamanho. Ele age com base em fidelidade. Ele age com base em fidelidade. E a gente vê isso com Davi, quando ele mata Golias. Ele era pequenininho, franzino, nem homem de guerra ele era. Só que ele era fiel a Deus, ele era fiel às coisas do Pai. Enquanto os irmãos dele estavam de fanfarragem, ele estava lá cuidando das ovelhas. Fiel. É na base da fidelidade. E essa promessa de ser colocado acima era um sinal visível de que Israel seria referência entre as nações, como diz o próprio Senhor em Deuteronômio 4,6, que diz assim: obedeçam-lhe aos mandamentos, pois assim vocês mostrarão sabedoria e discernimento às nações. Então quem se humilha diante de Deus será levantado diante dos homens, e não é por vaidade, mas por revelar a glória de Deus. Eu quero que as pessoas não me conheçam, eu quero que as pessoas conheçam a glória de Deus através da minha vida. Eu quero que a minha vida sirva para fazer Deus conhecido, Jesus conhecido, e não, vocês conhecem o pastor Fernando, a igreja, ele ora e acontece. Cara, eu não oro nada, meu irmão, eu só faço a vontade de Deus, quem faz é Deus. Você está entendendo? Eu não quero que as pessoas olhem, cara, aquele lugar lá tem Deus. É Deus que age naquele lugar, não é pastor fulano. Não é uma crítica, mas, cara, quantas vezes você, vou lá na igreja de pastor fulano. A igreja é de Deus, não é de pastor nenhum. Eu tô pastor aqui, a hora que Deus quiser, ele me promove ou me manda para outro lugar e acabou, tem outro pastor aqui. Mas se a gente estiver aqui unido, né, com a graça de Deus, Deus ele vai estar se revelando nesse lugar, não importa quem estiver no altar. Vocês estão entendendo? E aí no versículo 2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E o verbo traduzido como acompanharão aqui no original hebraico, ele carrega a ideia de perseguir com determinação, como alguém que está em busca de algo precioso. Sabe quando você está buscando algo precioso? Quem tem uma relíquia de família e assim já se perdeu no meio da arrumação da casa, e aí você busca diligentemente aquilo, porque aquilo é precioso para você. Quem já viveu essa verdade? Não é? E quando você acha, é uma alegria, né, cara? É maravilhoso. Em outras palavras, as bênçãos de Deus, elas não são estáticas. Elas se movem na direção de quem está no movimento da obediência. Quem está no movimento da obediência, as bênçãos de Deus, elas se movem nessa direção. E essa é uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Porque quando a gente anda no centro da vontade de Deus, a bênção não só apenas nos alcança, ela nos persegue com propósito. Que é o que está falando aqui. A bênção persegue aquele que obedece, mas é uma perseguição com propósito. E eu falei aqui já, eu já vivi momentos na minha vida que obedecer parecia ficar para trás, parecia ser bobo. Enquanto alguns faziam altares para alcançar o sucesso, viviam de qualquer forma, eu escolhi o caminho da fidelidade. É difícil? É difícil. Em alguns momentos eu questionei, será que vale a pena seguir por aqui? Porque a gente se questiona muitas vezes. A gente não pode, eu não sou um ser espiritual, super espiritual, 100% espiritual, né? Eu vivo ainda a tricotomia, né? Eu sou carne, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Então, a gente tem, às vezes, a nossa fala, cara, será que está valendo a pena mesmo? Às vezes você é caluniado, traído, perseguido, fala um monte de abandonado, e aí você se questiona, será que vale a pena? Só que o céu me ensinou que obedecer pode até parecer um atraso às vezes. Só que na verdade é um grande preparo. É um grande preparo, obedecer. E hoje eu posso afirmar que quando Deus ele libera a bênção, ela chega no tempo certo e no tamanho certo, e ninguém pode impedir. É no tempo certo, não é nos 45 segundos do tempo, como a gente gosta de dizer. Deus tarda, mas não falha. A maior mentira que existe. Deus ele não tarda nem falha. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele escreve certo por linhas certas. Porque ele não falha.
Ele está o tempo todo no tempo certo, só que o nosso tempo a gente quer no nosso. E a gente precisa entender, ter paciência e fidelidade, constância. É como diz o Salmo 126:5. Eu amo esse salmo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ou seja, cara, você quer colher algo com alegria, você vai ter que semear com lágrima. A semeadura, nem sempre ela é fácil. E eu vou te falar, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você plantar, você vai colher. E muitas vezes plantar o certo é difícil. É o que está escrito aqui em Salmo 126. Você plantar aquilo que é com obediência, aquilo que é correto aos olhos de Deus, é muito mais difícil do que você plantar o que é errado. Só que a colheita do plantio que é feito com lágrimas, ela é com alegria. Agora, a colheita daquela plantio que a pessoa faz com muita alegria, oba-oba, que é aquelas sementes erradas, vai ser ao contrário, vai ser com lágrimas. Que a própria palavra diz que no final vai ter pessoas que vão prantos e ranger de dentes, não é isso? Aí você talvez se pergunte assim, será que vai ter banguela no inferno? Né? Porque se o cara não tem dente, né? Não vai ter como ranger os dentes, né? Aí vai ter nego arrancando os dentes aí para ser salvo, tá amarrado, né? A fidelidade no secreto é aquilo que atrai o favor no público. O povo de Israel, eles estavam saindo de uma geração marcada pela escassez no deserto. Eles sobreviveram com maná, água da rocha, nuvem no céu. Só que agora Deus estava preparando o povo para uma nova fase. Não apenas sobreviver, mas prosperar na terra que Ele tinha preparado. E aí quando eu falo prosperar aqui, esquece, né? Porque as pessoas pensam que prosperidade é só a parte financeira. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Se você tem ausência de necessidade de um carinho, porque o teu marido, a tua esposa te supre, você é próspero. Eu brinco, cara, quando eu tô com meus filhos aqui, né? Aí, todos eles em cima de mim, me abraçando, rindo, eu falo, eu sou milionário. É minha maior riqueza. É estar com a família toda unida. Quando eu me sinto próspero, quando eu tô ali nesse momento de alegria com a minha família. A promessa de que as bênçãos os acompanhariam, ela era radical para um povo que estava acostumado a correr atrás de provisão todos os dias. Eles tinham que correr todos os dias, aquilo que tinha para hoje não tinha para amanhã, e era outro novo dia. E Deus estava invertendo essa lógica na cabeça daquele povo. Agora seria a provisão que correria atrás deles, é o que está escrito aqui na Bíblia. Então quem corre atrás de Deus não precisa correr atrás de bênção, porque o céu já está correndo atrás dele. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu beber água aqui. E aí no versículo 3 diz assim: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Essa promessa ela revela algo poderoso. Porque Deus ele não separa o sagrado do cotidiano. Ele não abençoa só no culto. Ele abençoa na vida como um todo. As pessoas acham que assim, não, eu tenho que ir para o culto para ser abençoado. Não, você está no culto aqui porque você se sente parte de uma família. Tem que ser por gratidão, porque você se sente parte de algo que é maior do que você, que é a família de Cristo. Não porque você vai ser abençoado aqui. A palavra ela pode ser até uma bênção direta para a tua vida. Mas o que Deus quer fazer é muito maior do que um culto. É na tua vida como um todo, é dentro do teu lar. A cidade, ela representa conexões, os negócios, os relacionamentos, as oportunidades. E o campo, aqui citado, representa produtividade, os projetos, o trabalho manual, aquilo que você planta com esforço e fé. Então Deus está dizendo, em todo lugar que você estiver, eu estarei também, e onde eu estou, a bênção. É isso que Deus está falando aqui. Então para Israel, essa promessa, ela era revolucionária. Eles estavam entrando em uma terra nova, cheia de cidades fortificadas e campos férteis. Mas eles também estavam cheios de desafios e oposição. Não é ser mil maravilhas, é o que eu vi falando aqui. Deus fez uma promessa da terra, tinha terra lá. Mas eles não iam chegar, dá licença que Deus me deu essa terra aqui, e eu vou ficar, os caras dar flechada na cara deles, de lança, machadada, espada, vai ser uma loucura, meu irmão.
Eles iam ter que fazer a parte deles. O Senhor, Ele estava dizendo, não importa onde vocês estejam, seja no ambiente urbano, ou seja no rural, eu serei o Deus que prospera tudo que vocês estiverem envolvidos. E prosperar aquilo que você está envolvido é você ver as coisas acontecerem conforme Deus quer. E esse padrão acompanha a jornada de homens e mulheres de Deus ao longo das Escrituras. José prosperou no Egito, não foi? Fez o Egito prosperar. Davi, ele venceu nos campos e nos palácios. Ele matava os ursos, o urso, o leão, não é isso? Matou Golias. Ele cuidava das ovelhas e depois no palácio ele fez Israel ser uma potência. Até hoje, eu nunca fui, né? Mas eu vejo muita coisa sobre Israel que é um sonho. Então, até hoje, tem coisas que são usadas lá de engenharia que foram feitas na época de Davi. Sistema de coleta de água da chuva para as cisternas, aquilo ali é uma obra, cara, que o cara fazer aquilo ali no lugar onde era, só pode ser sabedoria de Deus. Você está entendendo? Então foi um cara que prosperou tanto nos campos, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, quanto no palácio. Daniel se destacou em meio a um sistema babilônico. Todos tinham algo em comum. E sabe o que era? Deus estava com eles. Então não limite a unção que Deus derrama sobre você apenas ao ambiente da igreja. Não é só nesse ambiente que a unção de Deus está sobre a tua vida. Onde você estiver, você é um homem ou uma mulher de Deus. Aonde você pisar, planta teus pés, seja no trabalho, dentro da tua casa, com a tua família. Aonde for, você é um homem ou uma mulher de Deus. E as bênçãos e a unção de Deus, ela vai estar sobre a tua vida. É o que eu brinco, eu falo aqui para os diáconos. Eu falo, cara, vocês não são diáconos só dentro da igreja. A partir do momento que vocês receberam a unção, vocês são diáconos dentro da igreja, mas fora da igreja principalmente. Então, a nossa atitude, nosso testemunho tem que ser um só. A gente não precisa estar aqui dentro do culto para ter a unção do Senhor. Isso aqui a gente cumpre aquilo que está na Bíblia, da gente congregar e ser parte de um corpo. São muitos membros de um só corpo. E a igreja existe, Paulo ele fala. Por quê? Um edifica o outro. O único dom que é para edificação própria é de oração em línguas. De resto, a gente está aqui um para abençoar o outro. Um para ajudar o outro, dar a mão para o outro. É para isso que a igreja existe. Deus ele criou para a gente ser o corpo dele. E cada um tem um dom, cada um tem a sua posição. Mas você não tem a unção só quando você está dentro do culto. Você não tem só a bênção de Deus quando você está dentro do culto. Não! O Espírito Santo, ele quer se mover nos seus negócios, nos seus estudos, nas suas ideias, na criação dos seus filhos, nas conversas do dia a dia, em tudo, em todas as áreas da tua vida. Não é só apenas no culto. Agora eu vesti a capa de super santo porque eu estou indo para o culto de domingo. E aí chega na segunda-feira um monte de patifaria, conversinha lega para lá, conversinha lega para cá, as olhadas para o pandeiro aqui, as olhadas para o pandeiro ali. Tá rindo, mas não é? E aí, meu irmão, acha que quando vai chegar na igreja é unção. É unção, e não é. Não é. Ele quer tomar os ambientes que você frequenta com a mesma glória que você sente no altar. Às vezes a gente acha que a gente só é usado por Deus quando a gente está pregando, louvando a Deus. Só que a promessa ela é clara, onde você pisar, a bênção pode chegar junto, né? Só que entenda o seguinte, tem crente que usa esse texto errado, né, de Josué, que Deus ele fala para Josué, onde você pisar, planta o teu pé, eu estarei contigo, você será abençoado, não é isso? Isso aí o cara fala aqui como se ele pudesse pisar, só que antes de Deus falar isso, ele delimita, né? Ele fala daqui até ali, do rio Eufrates até não sei aonde, nesses lugares, onde você pisar. Então é por isso que eu digo, cada um tem uma promessa e um lugar onde Deus quer que você pise. E onde você pisar, a bênção, se estiver dentro da área de demarcação, porque Deus, né, o mundo espiritual, ele é territorialista, né? Ele é por território, ele se move por territórios. Então, se você entender isso, você vai pisar só onde Deus tem para você pisar, e aí a bênção vai te acompanhar, porque não adianta você querer pisar onde Deus não te chamou para pisar. É para chamar alguém? Pensei que era para as crianças. Glória a Deus. Em breve a televisão vai estar instalada, vai ter um sisteminha para falar das crianças lá para cá, pá, aparecendo na telinha, vai ficar bonitinho, né? Glória a Deus.
Josué diz, né? Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem pés de vocês, eu darei a vocês. É aquilo que eu falei. Só que todos os lugares, Deus já tinha delimitado antes. Um pouquinho antes desse texto aqui, que está em Josué 1:3, um pouquinho antes, Deus está falando onde que ele pode pisar. Então, quem carrega a presença transforma qualquer ambiente em território de bênção. Qualquer ambiente. E aí no versículo 7 diz assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Caminhar com Deus não significa você viver num campo sem batalhas. As pessoas acham, eu vou entregar minha vida para Jesus para encontrar paz. E aí eu já falei sobre o Shalom aqui. Eu acho que eu preguei mais profundamente, foi lá no grupo de tiro, né? Cara, porque assim, a paz, ela independe das circunstâncias do ambiente quando você está com Deus. Então não é um campo sem batalha, mas sim andar com a convicção de que nenhuma batalha vai ser perdida quando ele está na frente. Se você estiver batalhando as batalhas de Deus e não as suas, né, aquelas que você quer por orgulho, por querer a razão, por vaidade, se é Deus que está na parada, você vai vencer. A palavra derrotados aqui, ela vem da raiz hebraica nagad, que também traz o sentido de ser disperso, fugir em desordem, entrar em confusão. Ou seja, Deus ele não apenas vence por você, ele desmantela a estratégia do inimigo antes mesmo que ela se complete. É isso que está dizendo aqui. Israel estava prestes a entrar na terra cheia de inimigos territoriais e espirituais. Como eu falei aqui antes, eram povos idólatras, eram povos que tinham armamentos, era um poder bélico absurdo, eram territorialistas. E havia povos mais fortes, exércitos mais bem preparados, fortalezas gigantes. Humanamente eles eram improváveis. Só que Deus prometeu: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Está em Êxodo 14:14 isso. Quantos aqui são improváveis de Deus? Quantos já viveram coisas que humanamente eram improváveis? E ainda tem mais coisas para viver. A gente só precisa entender onde que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. A vitória de Israel, ela nunca foi baseada em força militar, mas sim na aliança com Deus Todo-Poderoso. E o mesmo vale para nós hoje. Quem anda no caminho da obediência não só vence, mas vive cercado pela proteção de Deus. Vive cercado pela unção do Senhor que ela vem para nos proteger também dos males desse mundo. Eu já enfrentei momentos em que as guerras vinham de onde menos esperava. Críticas injustas, rejeições, portas que pareciam se fechar, de propósito. Só que foi exatamente nesses momentos que eu aprendi que os ataques que tentam me parar, Deus ele transforma em plataforma para me jogar para o alto. Você está entendendo? Cara, tem um monte de coisa na tua vida que vai vir para te paralisar, para te travar, para fazer você paralisar. Mas Deus ele quer usar isso como plataforma de te impulsionar para cima. Sabe quando você chega lá no Instagram e impulsiona a tua postagem, né? Para ganhar like? Cara, é quando você passa por esses perrengues aí, nesses momentos aí que parece que tudo tá contra, mas você tá fazendo certo. Deus ele quer usar isso como plataforma para te impulsionar, para te jogar pro alto, para as pessoas verem a glória dele, não a tua. O que era para me ferir virou testemunho. Sabe? Tem pessoas que querem subir no altar só para dar testemunho de dinheiro, de glória, só de finança. Pega aquele testemunho que era uma ferida e você venceu. É isso que vai glorificar a Deus, não é dinheiro. Não tem nada a ver com isso. O que era para me atrasar virou impulso. E o que parecia confusão, Deus usou como estratégia dele para abrir novos caminhos. É assim que Deus age. A gente só precisa estar atento. É como diz Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. Não tenta se defender quando estiverem te acusando, não. Deixa que o teu testemunho fale para eles. Deixa que o teu testemunho mostre aquilo que você vive.
Quem caminha com Deus, ele pode ser até atacado, mas nunca vai ser derrotado. Porque a guerra não é nossa, é de Deus, e a vitória também pertence a Ele. Estamos acabando já, tá? Deuteronômio 28, versículo 12, a parte A, que é a primeira parte do versículo, diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Essa chuva citada aqui não é uma chuva comum, igual às vezes cai aí, despedaça tudo, inunda. É a liberação de um céu estratégico sobre a nossa vida, sobre a vida do povo de Israel, né, que ele estava falando aqui com o povo. É aquela chuva, é a liberação de um céu estratégico que se abre no tempo certo sobre pessoas certas que andam em obediência. A expressão depósito do seu tesouro no hebraico, ela transmite a ideia de um celeiro celestial, uma reserva inesgotável da parte de Deus, guardada para momentos específicos. É algo muito específico, ou seja, a obediência, ela ativa o armazenamento de Deus. Sabe? É a chave que te dá acesso ao almoxarifado celestial. Né? É a obediência, cara. E ele sabe exatamente quando liberar. Deus, ele sabe quando liberar isso. Israel estava prestes a habitar em uma terra dependente das chuvas sazonais. Não era uma terra que tivesse um solo fértil ali, bom, dependia das chuvas. Diferente do Egito, onde tinha um rio que passava ali e facilitava a agricultura, Canaã dependia das chuvas. Dependia das chuvas. Tanto é que, é aquilo que eu falei aqui no início, né? Davi, ele fez o sistema de captar água da chuva e fazer cisterna para poder ter plantio, cara, que até hoje é usado. Tá lá. Eles dependiam da chuva. Ou seja, sem bênção divina não havia colheita. E hoje o povo se perdeu disso. O povo acha que é muito autossuficiente, que tudo que faz é porque eu estudei, é porque eu conquistei. E não entende que se você conquistou é porque Deus liberou essa chuva sobre a tua vida. Se você chegou a estar lá é porque Deus derramou algo sobre a tua vida. Deus, ele estava dizendo para o povo assim: se vocês confiarem em mim, eu vou fazer o céu cooperar com a terra. A gente precisa confiar. E essas promessas, elas apontam para algo muito maior. A obediência na terra movimenta o depósito do céu. E tem gente que olha para a crise e só vê escassez. Tem gente que olha para a dificuldade e só vê escassez. Só que quem tem um coração firmado em Deus vê possibilidade onde o mundo vê bloqueio. Ali vê uma possibilidade de abençoar, de ser abençoado, de alcançar mais vidas, de gerar um testemunho. Eu já vivi momentos em que parecia que nada ia vingar. Nada. Tudo seco. Tudo parado. É cíclico, né? É cíclico. Às vezes a gente passa por esse deserto, parece que nada vai vingar. Só que eu aprendi que quando Deus, ele abre o céu, nem o deserto consegue impedir a colheita. Nem o deserto. É como diz Isaías 41:18: farei nascer rios em colinas estéreis e fontes nos vales. Você pode até estar cercado de impossibilidade, mas quando a chuva ela vier a teu favor, o que era terreno, terra dura, vai se tornar um terreno fértil. Quando a chuva ela vier no teu favor, aquilo que não tinha como plantar vai se tornar aquela terra adubada, linda, fértil. Enquanto o mundo ele trava por causa da escassez, Deus ele está preparando os obedientes para prosperar com propósitos. Ele vai abrir portas em tempos de recessão, multiplicar o pouco nas suas mãos e trazer conexões que só o céu pode gerar para a tua vida. A gente só precisa estar atento, testemunhar de Deus o tempo todo. O tempo todo onde a gente estiver. As pessoas, através do nosso testemunho de dor principalmente. Porque muitas dores que a gente passa, a gente tenta esquecer e não entende que Deus usou isso aqui, aquilo para forjar quem a gente é e nos fazer chegar onde Ele tem um propósito para nossas vidas. Então usa isso como testemunho para a glória de Deus. Em vez de se lamuriar, ficar olhando para as perdas só como perda, como coisa ruim. Quem anda debaixo da obediência vive debaixo de um céu que nunca fecha. E aí vem aquela parte difícil, né? O Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda.
se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Versículo 13, na primeira parte. Na cultura bíblica, ser cabeça significava estar em posição de governo, autoridade e influência. Mas é diferente do que as pessoas querem hoje em dia por causa de status. Já a cauda era símbolo de passividade, submissão e reatividade. Quem é cabeça lidera o fluxo. Quem é cauda vive arrasado por ele. Você está entendendo? E aí muitos acham assim, não, eu sou cabeça e não cauda, só para a parte que interessa. Só que aquele que é cabeça, aquele que, como eu falei aqui, né, está em posição de governo, de autoridade, vamos trazer a lembrança. Os governantes da época não eram igual aos governantes de hoje em dia, que ficam só atrás de uma cadeira ali. O rei, ele era o primeiro a chegar na guerra, meu irmão. Davi fez fanfarragem lá com a mulher em cima da laje lá, que ele ficou olhando a mulher tomando banho. Né? Tava na laje lá do palácio, né? Olhando. Meu irmão, por quê? Porque ele não estava na guerra onde ele deveria estar. O cara que é cabeça, ele tem que estar na frente de batalha, é ponta de lança. Não é só para ficar curtindo as coisas boas, não. Tu é cabeça, então tu vai ter que ser o primeiro a dar burroada, dar cabeçada, tomar flechada, tomar pancada. E as pessoas querem isso. Não, eu sou cabeça. Essa promessa aqui não é sobre arrogância. É sobre identidade e propósito. Deus estava dizendo, meu povo não nasceu para seguir o sistema, nasceu para redimir o sistema. É isso que Deus está falando aqui. A gente não nasceu para ser cauda de um sistema demoníaco que está ativado nesse mundo, que a Bíblia diz isso. A gente veio aqui para redimir esse sistema, e só aqueles que entenderem e se posicionar assim vão poder participar disso. Israel havia sido escravizado por séculos no Egito. Eles estavam acostumados a obedecer ordens, não a liderar nações. Esse era o contexto deles. Eles estavam acostumados somente a obedecer. Eles baixavam a cabeça e tinham que viver aquilo que os outros mandavam. Só que agora Deus vai lá e os reposiciona. Ele não apenas os liberta fisicamente, mas ele reconstrói a mentalidade daquele povo, de escravos a governantes, de seguidores a referenciais. E é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser um referencial no mundo caído, um referencial das coisas de Deus, do amor de Deus, para o mundo que está no meio das trevas. É por isso que Jesus fala que a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. E é por isso que ele declara lá em Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, influência com propósito espiritual. A gente precisa viver essa influência com propósito espiritual. Mostrar para as pessoas esse amor de Deus. Tem muita gente cheia do Espírito, mas ainda andando como se fosse cauda. Esperando a aprovação, se guiando por medo, vivendo refém das circunstâncias. Só que Deus ele te chamou para conduzir uma geração, para viver algo com propósito. Mas quem carrega o Espírito Santo carrega a direção. Você tem uma bússola interna que se chama a palavra de Deus. Você não foi chamado para andar no ritmo das redes sociais, nem ser moldado pelas estatísticas. Você foi separado para ditar a atmosfera, não para reagir a ela. Sabe quando você é assim? Quando a tua família não é convertida, você chega num ambiente de Natal, tá todo mundo chapuletado na cachaça, e você para tudo para orar e dar um testemunho, e as pessoas bêbadas são tocadas. É quando você vai num velório e você fala do amor de Cristo, as pessoas que estavam enlutadas ali choram e querem encontrar o Jesus que você está falando, porque você está vivendo aquilo. Isso é ser cabeça. É viver com propósito. As pessoas enxergaram o propósito na tua vida. Romanos 12:2 nos lembra, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Quem é guiado pelo céu não anda no ritmo do mundo, anda na frente, ditando a direção. E é isso que a gente precisa fazer, é não ter medo, é ter ousadia de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, onde a gente estiver. Sabe, quando eu me converti, deixa eu falar, não vou falar isso não. Eu trabalhava no cartório, todo mundo me conheceu chegando lá, virado de um dia para o outro. Às vezes eu tinha que esperar a loja abrir para comprar a camisa, para não trabalhar com a mesma camisa do dia anterior. E eu me converti. E eu pude viver um momento lá onde as pessoas que, eu não gosto da tua religião, eu sou da macumba, amém. Mas quando dava ruim eu pedi para orar. O cara que era ritmista da Vila Isabel hoje é diácono da Assembleia de Deus.
E não fui eu só fui referência de Deus naquele lugar. A minha transformação virou um testemunho que muitos puderam olhar para mim e entender. Então eu estava sendo cabeça lá, não estava sendo caldo, eu estava levando e conduzindo uma galera para o amor de Deus. Por mais que muitos não tivessem o mesmo entendimento bíblico, as pessoas confiavam naquilo que eu ia falar, porque viam Deus na minha vida e naquilo que eu falava. No versículo 14 diz: não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. A rota da obediência, ela pode parecer mais longa, ela pode parecer mais difícil, mas ela é a única que garante o destino eterno e as promessas liberadas sobre a tua vida. Fica de pé, feche teus olhos, abaixa tua cabeça em nome de Jesus. Deus, Ele está nos convidando hoje para uma renovação de votos. Para alguns é um retorno, para outros pode ser uma decisão nova, mas para todos o céu Ele está dizendo: se ouvires, então eu farei. E se você sabe que essa palavra falou com você, você sabe que você precisa viver uma vida de um posicionamento diante das coisas de Deus, em todas as áreas da tua vida, dentro da tua casa principalmente, diante dos teus filhos, no teu trabalho, as pessoas enxergarem em você aquele que conduz a uma paz que não tem como explicar, porque essa paz não é encontrada em homens, não é encontrada em religião, não é encontrada em coisas físicas, é encontrada no amor de Cristo, que se deu a vida por nós. E se você sabe que essa palavra foi com você, eu quero orar por você essa noite. Sai do teu lugar. Você quer viver essa história com Deus? Você quer se posicionar para viver o propósito do Senhor na tua vida? Talvez você esteja aqui e você ainda nem entendeu qual é o teu propósito. Mas é o primeiro passo para você entender que Deus está te chamando a viver algo sobrenatural. Só precisa da tua obediência, só precisa do teu posicionamento, do teu entendimento, da tua confiança, da tua fé. Somente obedeça a Deus, obedeça a palavra dele. A palavra dele é a bússola para a tua vida, é aquilo que te conduz. Retire um tempo todos os dias para ler, para meditar. Se você sabe que essa palavra é com você, sai do teu lugar enquanto a gente faz esse louvor em nome de Jesus. E se aprovar, e se aprovar, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Eu sou sem ti. Deus está levantando um exército para esse novo tempo. E Ele conta com você para ser aquele que influencia e não é influenciado. Você é influenciado apenas pela palavra de Deus, pela santidade de Deus, pelo amor de Deus, pela graça e pela glória dele. Senhor Deus Pai, nós como igreja dizemos sim à tua voz essa noite. Queremos ouvir com o coração, obedecer com atitude, viver o sobrenatural
que tu prometeste para cada um de nós, Senhor. Levanta-nos como cabeça e não como cauda, como resposta para essa geração, Senhor. Que possamos conduzir através do teu testemunho, através do teu propósito, teu amor, uma geração até a salvação, Senhor. E que as tuas bênçãos, elas nos alcancem com pressa, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E se você recebeu essa oração, você sabe que Deus, Ele falou contigo a noite toda. Aplauda Ele de todo o coração, pois Ele é Deus, Ele está aqui. Glorifica o nome dEle. Recebe, diga sim à voz de Deus. Cada um de nós tem um propósito diante da palavra de Deus, diante do mundo espiritual que está ao nosso redor. Só precisamos obedecer e nos posicionar. E que hoje seja um divisor de águas na tua vida espiritual, dentro da tua família, dos teus negócios, aonde você estiver. Que as pessoas possam ver o amor de Cristo e te enxergar como cabeça da palavra de Deus, aquele que conduz as pessoas na verdade. E a verdade é o próprio Jesus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aplaudo mais uma vez a Jesus.